Duas de nossas acadêmicas escreveram crônicas lindas que eu e o Júlio resolvemos montar de maneira diferente. Então nós teremos a crônica da Ana Arguilho e da Terezinha Selle, com entremeados com algumas surpresas que o Júlio haverá de nos presentear. E vocês que estão nos assistindo hão de viver os momentos contados pelas nossas acadêmicas. Momentos da sua juventude, momentos da sua vida dentro da cidade de Campo Grande. Parabéns, Campo Grande. 122 anos, você é uma jovem menina. E que haverá de receber ainda muitas luas nossas, se Deus quiser. Ave Campo Grande. Salve a nossa cidade mulher. Debruçada no parapeito da janela de meu quarto, no 10º andar, vejo um complexo maciço de edifícios que seguramente me fazem pensar em grandes metrópoles. Sinto-me bem, pensando que moro em uma cidade grande com o conforto e as benesses que ela oferece. Mas, ao mesmo tempo, experimento uma espécie de saudade da Campo Grande que encontrei ao chegar aqui aos 20 anos em busca de um lugar ao sol. Em meio aos altos prédios, no lugar da saudosa feira central, uma portentosa igreja evangélica. Ainda bem que temos fantásticos artistas que perpetuaram a cidade em suas telas. Tenho uma tela de Darwin Longo, que captou primorosamente a alma da antiga feira, reproduzindo toda a sua beleza singular e única, e quando a saudade bate, ela me transporta para aquele tempo. Um pouco à esquerda, a estação ferroviária, vazia do trem do Pantanal que atravessava a cidade com seu apito britânico, virou um armazém cultural. E a esplanada que a circunda transformou-se em uma espécie de camelódromo, um lugar sem alma, desprovido de graça, que supostamente substituiria a feira central com seus odores, sua água suja escorrendo sobre os nossos pés saltitantes entre os buracos da rua e calçadas. Sua profusão de comidas, doces, peixes, carnes vermelhas, o enorme pastel da hora, misturados todos com bugigangas trazida do Paraguai. Toda cidade que se preza tem uma feira maravilhosamente suja e fedorenta. Pude constatar, visitando em cada capital do país por onde andei, a veracidade deste fato. Era assim a Campo Grande dos anos 70, quando aqui cheguei. Uma cidade verde em todos os sentidos. Jovem no verdor dos anos, tinha desenvolvido apenas sua área central. Verde nas muitas árvores que disputavam espaço com as casas. O córrego segredo, serpenteando livremente, suas águas separavam o centro da cidade do bairro Mambaí, onde fui morar quando aqui cheguei, na rua Pimenta Bueno, me tornando nesse tempo, honradamente, vizinha da dupla Délio e Delinha, de quem tive o privilégio de ouvir pelas manhãs seus ensaios musicais. Depois, fui para um pensionato da Rua 7 e, por fim, mudei-me para uma república da Rua Maracaju entre a 13 de maio e a 14 de julho, onde os dias eram os mais deliciosos e divertidos e namorar era praticamente uma obrigação prazerosa. A república era ponto de encontro de artistas e jovens universitários. A 14 de julho era a rua frequentada pela moçada. Casa de comércio, bares, pizzarias, lanchonetes. O gato que ria, Lala e Doce, enchiam os olhos e divertiam nossas tardes e noites. Os grupos variavam. Ora Iranizinha e eu, ora o Zezinho e eu, ora a Graça e eu. O Bira sempre. Deuclécio, eu, Aninha, Cléo. Deuclécio era lindo, chique, cheiroso, tudo de bom, e tinha porte.
Quando entrava na sala da República, as meninas avisavam logo: o Lorde chegou. Um dos passeios prediletos era deslizar no carro verde claro do Deoclésio, novinho em folha, pela Avenida Afonso Pena. Outro era palmilhar devagar cada quadra da Rua Maracaju a Afonso Pena, passando a cada novidade gastronômica ou a cada vitrine, atraídas pelos seus calçados e bolsas e os finos tecidos, parando e rindo muito da vida e pela vida, num tempo em que quase tudo é motivo de graça. Um tempo em que os tecidos nos atraíam porque os vestidos eram feitos pelas mãos hábeis de maravilhosas costureiras. A minha, Dona Gringa, era uma artista. Tudo era muito singelo. A parada obrigatória era na sorveteria Torino, onde nos servíamos de deliciosos sorvetes e caminhávamos até a praça Ari Coelho para apreciar a fonte luminosa que jorrava suas águas coloridas. A cidade não oferecia muito, nem nós precisávamos. O Cine Rialto, Antônio Maria Coelho, o nosso favorito pela sua proximidade com a República, a Fucmate e a Igreja Dom Bosco, onde rezávamos, cantávamos e éramos felizes. Infraestrutura zero na Rua Maracaju, por onde passava um córrego que dava enchente a cada chuvarada e era comum entrarmos em casa com água pelos joelhos. De lá para cá, a cidade cresceu e adquiriu novos ares. A Lalai primeiro mudou de lugar e depois fechou. A Rua 14 foi substituída pela glamurosa Afonso Pena como local de passeio eleito pela juventude da cidade, depois que o shopping Campo Grande abriu suas portas e, posteriormente, o Parque das Nações Indígenas foi construído. Tudo mudou. É outra cidade, mais velha, mais bela e menos humana. Somente duas coisas vejo que se perpetuaram: sua alma guarani e suas enchentes. Aliás, fiquei sabendo esses dias que Campo Grande é recortada por 33 córregos, dos quais 27 têm suas nascentes dentro do período urbano. O crescimento desordenado da cidade e o assoreamento dos córregos pela destruição das matas ciliares tem feito com que as cheias de algumas ruas do passado, como as da Maracaju, que nos pareciam assustadoras, se tornassem insignificantes. Diante das enchentes, como a do mês de março de 2019, que deixou praticamente a cidade toda dentro d'água. Fica de beleza e sensibilidade, marcada indelevelmente, a alma guarani, que habitou estas paragens desde sempre, antes mesmo que a cidade morena existisse. A alma dos povos indígenas, entranhada em cada canto, em cada lar, em cada espaço urbano, pelo som das polcas e guarânias paraguaias, que compõem a nossa identidade e cujo lugar o chamamé tem insistido em ocupar inutilmente, porque quando ele chegou por aqui, o nosso povo já possuía essa alma guarani de que tanto nos orgulhamos, marcada a ferro e fogo no nosso DNA. Campo Grande completa hoje mais um ano de vida cheio de glamour e de beleza. E uma garotinha, através da sua própria história, resolveu homenageá-la de maneira simples, mas muito carinhosa. O ano 1945. E uma garotinha de 5 anos chega de Maria Fumaça, ainda ao som inesquecível do seu apito, numa nova cidade, diferente de Aquidauana, onde nasceu, e de Maracaju, onde viveu esses últimos anos. Essa cidade, a maior que ela já havia visto, é chamada de Cidade Morena, porque
pela poeira vermelha que levanta ao vento. E ainda sem asfalto, é verdade, mas tendo ruas largas. E a mais importante delas, a Rua 14 de Julho. Longa, parecendo sem fim, para as suas perninhas curtas no primeiro passeio que deu com a sua avó para reconhecê-la. Nesse percurso, a cada momento, um encantamento. Eram lojas de brinquedos, as primeiras pelas quais ela se interessou, roupas, de casa de vender sapatos, né? E ela foi seguindo com a sua avó até chegar num monumento incrível, um relógio grande, alto, parecia que ia chegar ao céu. Ela encantou-se com ele. Mas, continuando, esse relógio ficava na confluência de uma outra rua importante, chamada Avenida Afonso Pena, que era curtinha, começava na Calógeras, ia mais um pouquinho, chegava numa rua com uma casa bonita, cheia de arcos, e que era o Rádio Clube, era o clube daquela época. Foi o que a sua avó lhe contou. Bem, neste passeio, a sua avó lhe disse: vou te levar num lugar tão bonito, você vai adorar. Muito bem, adentrando uma praça que tinha até fonte de água, ela ouve uma música tão extraordinária e desconhecida. Era uma retreta de final de tarde e ela se encantou. Correndo por aqui e por ali, ela se depara com uma outra novidade, um coreto. Era alto para ela, mas ela queria subir. Lá em cima tinha uma área que a criançadinha ou as pessoas podiam subir à vontade para enxergar as coisas mais distantes. E lá foi ela, talvez uns 10 degraus, porque esse coreto, além de todo enfeitado, madeiras no teto, que é uma coisa bonita, ainda era rodeado de escadas. Tinha diversas escadinhas pelas quais as pessoas subiam. E lá se foi ela. E a sensação de liberdade, a sensação de ver o mundo do alto, foi extraordinário para aquela garota. Porque ela começou a pensar que era um passarinho, que podia chegar nas alturas. E deve ter sido também ali que ela despertou o seu interesse por ver o mundo, não do ponto de vista da horizontal, mas ela queria ver no sentido maior, mais amplo, mais alto. E essa garotinha voltou ao relógio, o retorno, e quanto mais ela olhava, mais ela se extasiava, escutando o badalar daquelas horas, tanta novidade, tanta coisa diferente. E ela foi depois entendendo, né, que aquele relógio era uma referência para as pessoas. Tudo mais ou menos circulava em relação ao relógio. Ou era muito longe do relógio, ou era muito perto do relógio, ou era na esquina do relógio. Enfim, as pessoas se intercomunicavam marcando determinados pontos de encontro com a referência do bendito relógio. Tantas coisas essa menina foi vendo, foi identificando naqueles dias, e a sua avó ainda lhe dá mais um presente. Fala: vamos tomar um sorvete? Ela não sabia o que era um sorvete. Aí, numa tacinha diferente, que podia ser comida depois,
veio uma bola bonita de algo bem geladinho, com sabor de chocolate. Aquilo foi inesquecível. E ela bem acredita que a partir daquela experiência, ela se jurou que ela haveria de ter muitas e outras experiências diferentes mundo afora. Aquele dia foi inesquecível, ficou para sempre na sua lembrança. Agradecida que ficou também a sua vovó Nena. Muito bem, aquela criança passou a morar em Campo Grande com a sua família, no hotel dos seus avós, Hotel Santo Afonso, na Rua 14. Aquela que começava numa ponta e arrematava no relógio. Né? E ali ela foi aprendendo a ver o mundo sob diversos ângulos. E ela descobriu o Cine Rialto. Ficava na Antônio Maria Coelho, a rua vizinha do hotel. E ela adorava. Ela nem assistia filme não, porque eu nem sei se ela foi em algum, mas ela sentava no degrau do hotel só para ver o balançar das saias longas e os saltos altos das mulheres que circulavam por ali, de braço com seus maridos, seus namorados, indo ao cinema. Era aquele vai e vem, aquele vai e vem, que ela sentia como se fosse um balanço indo e vindo, e que a agradava demais, a entusiasmava demais, despertava nela muitos sentimentos, muitas intuições. Ela admirava, gostava daquilo. Né? As brincadeiras das crianças eram muito variadas e aquele trecho entre Antônio Maria Coelho e Maracaju era livre para as crianças, principalmente para os garotos. Né? Só que essa rua, a Maracaju, ela tinha um córrego a céu aberto. Era seguro para as pessoas até certo ponto, porque era protegido de concreto e barras de metal. Né? Algumas crianças até caíram por ali, mas era um lugar também de chamar a atenção. Uma outra coisa que a encantava era o cheirinho do pão mandi assado na padaria, a 3 casas depois do hotel, que era da dona Filomena. E toda tarde seu avô lhe dava umas moedinhas, ela ia lá comprar o seu. Era uma delícia. Bom, e essa garota foi crescendo, né, naturalmente. Só que teve uma data importantíssima na sua vida, inesquecível. Seu primeiro aniversário com bolo confeitado, pessoas participando, vestido novo, fita no cabelo, amarrando os cachos louros. E a sua boneca Lili, primeira boneca de louça que ela ganhou na vida e foi sua parceirinha durante muito tempo. Muito bem. Aquele novo ambiente estimulava muito a curiosidade de uma criança, lógico. Não sabia nada daquilo, foi conhecendo e devagarzinho ela conhecia daqui e dali, fazia novos reconhecimentos. E tinha também as brincadeiras da criançada. Os meninos jogavam bafo, que eram umas figurinhas que eles batiam e aquilo tinha mais valorizada, menos valorizada, enfim. Era uma brincadeira típica da época. Jogavam bolitas, as bolitas coloridas, multicoloridas, que vieram dos Estados Unidos. Vocês nem sabem como. Serviu também de pagamento das despesas de guerra. Mas esse é um outro assunto. Né? Muito bem, e as meninas brincavam de roda, de passa-anel, enfim. Era aquela criançadinha toda juntando-se com os vizinhos dos lados, de cima, de baixo. Era um momento gostoso de brincadeiras saudáveis, enfim, era um momento infantil. E esses brinquedos todos, essa forma de
trabalhar as crianças no sentido coletivo que as famílias faziam, também se davam a dificuldade, por exemplo, das crianças atravessarem a rua. Era transitada por carroças, charretes, pilotadas por cavalos, né? E não havia carros, né? Então, para evitar qualquer tipo de incidente ou acidente, as crianças tinham os limites e que precisavam ser obedecidos, até certo ponto era, né? Muito bem, aquele espaço de moradia dessa criança também tinha algumas criaturas estranhas. Por exemplo, tinha o Josete. Ele era uma pessoa com as mãos repletas de anéis e diziam que era ouro e pedras preciosas, né? E ele circulava também, chamava atenção. Tinha também o Último. O Último era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de saúde e as mãos eram trêmulas, e ele achava que vendia rifas ou bingo, sei lá, vendia alguma coisa, e ele dizia assim, é o último, né? E a criançada achava muito engraçada e mexia com ele, né? E ele mexia com as crianças, enfim, era aquela festança com o Último. Tinha Maria Bolacha. Ela era estranha, vestia uma roupa marrom, solta no corpo, ela era gorduchinha, com uma varinha na mão. E a criançada corria atrás dela, Maria Bolacha, Maria Bolacha. E ela vinha de vara para cima dos meninos. Então era aquela confusão. E as crianças menores, como aquela que está contando essa história, também tinha medo, né? Sem falar nas ciganas. As ciganas vestidas a caráter para ver a sorte das pessoas circulavam por ali. E as mães, por proteção, diziam que elas roubavam as crianças. Então, era interessante, entre os folguedos e medos, aquela garotada viveu a sua primeira infância de uma maneira bastante rica, gostosa, alegre, feliz. E a menina cresceu. E num dia de lancheira a tiracolo e segurando a mão de sua mãe, subiu a escada mais alta possível, né? Adentrando o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Ela tinha 6 anos e começou por ali. Era o primeiro ano A. Tinha o primeiro ano A, o primeiro ano B, até equivaleria mais ou menos à nossa atual pré-escola, né? E ela adentrou este colégio e começou a gostar demais desse colégio. Ali ela aprendeu a iniciação do seu escrever, contar, ler, pensar, criar, criticar, replicar, triplicar, né? Que foram as bases da sua vida adulta. Neste colégio ela passou 12 anos. Só saiu ao terminar o magistério, sendo professora de crianças das séries iniciais. No percurso, participou, ouviu, aplaudiu, atividades culturais, teatrais, de música. Tinha o canto orfeônico da Irmã Rosa, que todo mundo adorava, coral, cantava assim latim, cantava assim italiano, elas eram congregação salesiana italiana. Então, eram tantas as ações, as habilidades propostas, com tanto carinho, competência, amizade daquelas irmãs salesianas,
E esta garotinha nunca se desapegou dessa escola e lembra até hoje do cheirinho da capela, a mais bonita para sempre. Lembra-se da época em que o uniforme branco tinha que ser impecável, era de um fustão preguiado, que precisava estar muito bem passado, apesar da terra vermelha, né? E, enfim, e tinha o 7 de setembro, que era um encanto, né? Desfilar pela 14 com a bandeira nacional. Isso tudo foi estimulando um grande amor à pátria, à família, uma fé em Deus, em Nossa Senhora, alegria por ser professora. Todos esses foram sentimentos, foram se amoldando nesta criança durante esse percurso em que ela deixou de ser criança, né? E agora, aos 81 anos, está aqui para homenagear Campo Grande, com muita alegria, porque foi uma cidade que a acolheu com tanto carinho, lhe deu tanta oportunidade de estudar, de trabalhar, e aqui ela tem orgulho, satisfação e alegria de ter constituído sua própria família, de ter angariado amigos, ter contato com seus mestres, e foram tantos, ter vencido as suas, não dificuldades, mas os desafios da vida, né? Vencido com galhardia, e não foram tão poucos. E tudo isto dentro de um contexto de comunidade que ela não vê melhor em lugar nenhum. Para ela, esta é a melhor cidade do mundo para viver. Pode passear em muitas onde quiser, mas o gostoso é voltar aqui. Uma cidade bonita, gostosa, arejada, ampla, florida. E aqui ela deseja toda sorte, toda felicidade, não só para ela enquanto Campo Grande, enquanto cidade, mas para as pessoas que vêm para cá. Aqui é um lugar de gente feliz, as pessoas que querem trabalhar, progredir. Aqui é um lugar bom, gostoso, né? Então, estes parabéns que eu estou aqui deixando para a minha cidade amada. E quem sou eu? Terezinha de Alencar Selen. Tenho o maior prazer de participar da AFLAMES, Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Eu sou a cadeira número 15 e sou a primeira vice-presidente dessa instituição, com muito prazer, com muita satisfação. E desejo de verdade a minha Campo Grande todo sucesso.